Graça e paz a todos. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirmos nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, o Cristo, ajude seus coleguinhas aí. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero ministrar-vos nesta manhã falando sobre o tema, o conflito entre Cristo e Satanás, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. O conflito entre Cristo e Satanás. Vou ler, vocês possam acompanhar, e diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e ele lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meus amados irmãos, esse tema, o conflito entre Cristo e Satanás, trago também para nós. Qual é o nosso conflito? Nós devemos perceber aqui, nesta manhã, fazendo esta leitura, quais são, primeiro aqui, os combatentes deste conflito. Os combatentes deste conflito são Jesus e o diabo. Nós lemos aqui que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. É Deus quem leva a Cristo para ser tentado. E a cena e os combatentes deste conflito é Cristo e o diabo. O tempo do conflito, nós não sabemos em horas ou minutos, mas nós sabemos que esse tempo do conflito, ele foi depois do batismo de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, e que o Espírito Santo desce e diz: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Depois que vem essa voz do céu. Esse tempo desse conflito é logo depois do batismo de Jesus. É logo depois de a multidão escutar que Jesus é o Filho amado, em quem Deus se compraz. Mas isso acontece antes também de Jesus entrar no seu ministério público. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele será levado pelo Espírito para ser tentado. Ele entrará num tremendo conflito, numa tremenda guerra, e essa guerra é uma guerra
espiritual. Sendo Jesus o Rei do Universo, aquele que se encarnou, sendo Jesus 100% homem e 100% Deus, mesmo assim ele não foi poupado deste conflito, mas ele é levado pelo Espírito para ser tentado. Ele é levado pelo Espírito de Deus para ser tentado. E nós vemos que qual é o propósito desse conflito? Nós precisamos entender que todo conflito ele tem um propósito. Talvez eu e você tenhamos algum conflito na nossa vida, mas saiba você que todo conflito ele tem um propósito. Assim, de Jesus, nós vemos que por parte de Satanás, o propósito de Satanás de tentá-lo é de destruí-lo. Pelo lado de Satanás, Satanás quer tentá-lo para destruí-lo. Pelo lado de Deus, Deus está levando a ele para esse conflito para provar o seu ministério. Há duas vertentes aqui: a provação, a tentação de Satanás contra Cristo e o desejo de Satanás de destruir a Cristo. E por outro lado, é Deus mostrando, confirmando e aprovando o seu Filho neste conflito, no propósito desse conflito. De um lado, uma aprovação, então, para derrotar a Jesus, do outro lado, a aprovação para comprovar a Jesus. Mas nós devemos saber que cada tentação é uma aprovação, mas nem toda aprovação é uma tentação. Jesus aqui, nesse caso, ele está sendo tentado. Ele está sendo tentado pelo diabo. O propósito de Satanás é destruí-lo. Mas Cristo, o que tem a ver isso comigo? Tem tudo a ver comigo. O propósito de Satanás sempre foi em de nos destruir. E ele lançará todos os dias, a qualquer momento, a qualquer brecha, tentações para nos destruir. Do outro lado, Jesus permite que tentações sobrevenham até nós, mas na parte de Jesus não é para nos destruir, porque Ele não dará tentações maiores do que possamos resistir. Então, quando vem da parte de Deus a permissão da parte de Cristo, é para nos provar. E qual é o fundamento disso? Para no final nós sermos aprovados e não reprovados. Então há duas vertentes aqui, e nós precisamos estar ligados a isso. A gente precisa entender que Satanás ele anda ao nosso derredor como um leão procurando uma brecha ou alguém a quem ele possa tragar. Nós vemos qual é a cena aqui do conflito. Se primeiro nós temos o combatente, Cristo e o diabo. Se segundo nós temos o propósito do conflito em destruir e o outro aprovar. Em terceiro, em quarto lugar, nós temos a cena do conflito. A cena do conflito, então, ela se dá no deserto. A cena do conflito, ela se dá no deserto, ela não se dá no momento propício, ela se dá logo depois do batismo de Jesus, logo depois da voz vinda do céu, logo depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus não será tentado em lugar confortável. Jesus não será tentado em um lugar que está cômodo para ele, que está muito confortável. Não, Jesus está sendo tentado no deserto. Ele não está perto dos seus discípulos, ele não está perto dos seus amigos, ele não tem apoio, ele está só. A cena do conflito, então, é no deserto. E você deve se lembrar de que a primeira tentação não foi dada no deserto, mas a primeira tentação que houve e que existiu na terra foi no jardim. No jardim, Adão, cercado por toda a estrutura, não só física, como também espiritual, como também potente pela presença de Deus. A primeira tentação na terra se deu lá no jardim, com todo apoio, com toda segurança, com toda a presença de Deus. Adão foi provado e falhou na sua prova, ele foi reprovado. A consequência disso é que
nós vemos que não há nenhuma circunstância na vida em que não possamos ser tentados. Não há nenhuma circunstância na vida que não possamos ser tentados. Nós seremos tentados em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer dia. Não é a mudança de lugar que necessitamos, ou seja, para ganharmos vitória sobre a tentação. Não é eu mudando para lá ou para cá que eu ficarei livre ou que eu conseguirei vencer as tentações. Não é o local, não é o lugar, não é o estado que eu estou que vai me trazer a vitória. Não é isso, mas é a mudança de coração. Adão caiu no jardim, Jesus, ele prevalece no deserto. Não é o fato de você mudar, não é o fato de você se locomover para um lado ou para o outro. O fato é o teu coração que deve estar pautado e cravado na palavra de Deus. Você precisa observar a conversa, o diálogo da tentação. O diálogo da tentação, ele está baseado literalmente na palavra de Deus. Alguns salmos aqui que Satanás vai tirar para falar com Jesus, para tentar Jesus. Satanás usa o livro dos salmos. Você precisa saber disso. Você deve se lembrar também que quando Satanás tenta a Jesus pela fome, pelo pão, você deve se recordar da música do Michael Jackson, né? Deve se lembrar disso. Lembra que Michael Jackson e a do World lá? E nessa música ele diz, um pedaço do trecho da música, ele diz, faça com que essas pedras se transformem em pães, então você não terá mais fome. Olha para você ver, você precisa prestar atenção. Pegue a tradução da música e você vai ver esse trecho aqui na música dele, Michael Jackson. Talvez você não sabia, fique sabendo agora. Pegue a tradução, chegue na sua casa e veja essa tradução. Então, Satanás tenta ele isso, e ele continua tentando-nos, ele continua nos tentando. Essa é a cena do conflito. Se Adão caiu no jardim, com toda a infraestrutura, Jesus, ele prevaleceu no deserto. Agora nós devemos ver qual é a determinação desse conflito. A determinação desse conflito é que Jesus então foi conduzido pelo Espírito. Qual foi a duração desse conflito? Esse conflito durou 39 dias, que Jesus foi acometido de perseguições diabólicas. Mas o conflito principal foi no 40º dia. Agora, a grande questão é, o que nós fazemos durante os 39 dias determinará nossa vitória ou derrota no último grande dia. Jesus foi vencedor até o 40º dia. Ele venceu. E isso foi determinante na vida de Jesus. O ponto do conflito, então, é que a primeira tentação referia-se ao apetite de Jesus. A segunda é a aventura. E a terceira é a ambição. Satanás o tenta por todos os lados. O tenta de todas as maneiras. Você deve perceber aqui na leitura que nós fizemos. Tenta com a fome, o tenta com a aventura, o tenta ele com a fama, com a ambição, com o desejo e com o poder. Mas nós veremos aqui que o êxito do conflito de Jesus é que Jesus vence. E Jesus vence pela palavra. Nós vemos aqui em Hebreus, o capítulo 4, o versículo 15, que diz assim, eu vou repetir: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então seria um pecado nós dissemos assim, Deus não está vendo, Deus não está me ajudando. Deus está te ajudando, Ele conhece a tua tentação, Ele já passou pela tentação, mas sem pecado. Nós pecamos, mas Ele sem pecado. Então Jesus venceu. Os nossos próprios conflitos com o mal resultam em vitórias, derrotas ou
indecisões. Bom, Cristo, o que você quer dizer com isso? Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar é dizer a você que todos nós temos um conflito. Mas o resultado desse conflito vai depender do quanto nós estamos apegados à palavra de Deus. Quanto menos devoção à palavra de Deus, menos poder. Quanto menos leitura da palavra de Deus, menos direção. Quanto menos leitura da Bíblia, menos eu sei o que eu vou fazer. Perceba que Jesus, sendo Deus, Ele usa a palavra de Deus para combater a tentação de Satanás. Lembre você que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado. Que não há circunstância local, não há circunstâncias que possam te dar vitória. O que vai fazer a diferença é o meu coração, voltado à palavra de Deus. É o meu coração voltado à palavra de Deus é que vai me garantir a vitória. Se eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, se a palavra de Deus é a bússola da minha vida, então eu conseguirei vencer os conflitos da minha vida. Agora, qual é o teu conflito? Qual é o conflito que você passa? Você está sendo vencedor? Ou você está sendo derrotado? Ou você está em cima do muro, indeciso? O Senhor conhece as suas ações. O Senhor conhece os seus conflitos. Ele mesmo caminhou pelo caminho do conflito. Ele sabe. E Ele mesmo pode te dar vitória e lhe ajudar. Como, irmão Christian? Através da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se eu meditar na palavra de Deus, se eu ler, se eu conhecê-la, e se eu colocar em prática, virá conflitos e mais conflitos. A diferença é que eu conseguirei vencer e ser vitorioso, porque assim como Davi, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Talvez você será levado para o deserto da vida e não terá ninguém aonde recorrer, mas Cristo estará pronto para te socorrer, e Cristo estará pronto, torcendo para que a palavra de Deus esteja gravada no teu coração. Eu quero dizer para você, acaba um conflito hoje, amanhã já tem outro batendo na sua porta, mas saiba de uma coisa, Jesus está do nosso lado, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas dificuldades, porque Ele passou por tudo isso, sem pecar, e Ele passará conosco, e nós seremos vitoriosos, no nome de Jesus. Irmão, conflitos é só por meio da palavra que nós venceremos. Amém? Que nós possamos ficar com esta palavra no culto matutino nessa manhã. Deus vos abençoe.